Olá, pessoal! Teremos hoje uma aula incrível com uma convidada super especial, que é a doutora Adelaide Campos Dávila, que é ginecologista, é obstetra e é sexóloga. Então vai ser uma aula incrível, a gente vai falar sobre hormônios e sobre a qualidade de vida da mulher 40 mais. Então não perca, vai ser uma aula maravilhosa e eu espero que você fique aqui com a gente, ok? Olá, Ju, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui, né? Muito bom, muito aprendizado, com certeza a gente vai ter aqui hoje, certo? Né? E aí a gente vai falar muito sobre essas questões aí hoje específicas da mulher acima de 40, com uma pessoa super especial, que é a doutora Adelaide, extremo conhecimento, né? Já assisti palestra com ela, ela fala super bem, é uma médica muito bem conceituada. Então é isso aí, né? Oi, Tati, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Janete, que bom que você está aqui também. Firme e forte. Muito obrigada pela presença de sempre, tá bom? Fico muito feliz com isso, né? Muito bacana. Legal demais. Conceição também está nos dando a honra da presença. Muito obrigada. Bom, pessoal, a doutora Adelaide já me falou que está prontinha lá. A qualquer momento ela já vai entrar e vai solicitar a participação. A gente começa com a aula, tá bom? Antes da gente começar, para você que não se inscreveu ainda nos nossos canais de comunicação, quero te convidar para você se inscrever através do link da bio. A gente tem o canal do Facebook, do YouTube, do Instagram, que a gente está aqui hoje, e temos o Telegram. Então, você, entrando no link da bio, você vai ser direcionado para todos os canais que a gente tem. Lá no YouTube temos aulas fantásticas com muitos convidados excelentes desde janeiro. Então, vários temas aí voltados para as mulheres acima de 40, né? Muita coisa que vale muito a pena, tá bom? Então, eu espero que você realmente clique lá e nos siga, ok? E também para você participar do Telegram, que o Telegram é um canal que a gente se fala mais, a gente tem conteúdos exclusivos, então não perde tempo, tá bom? Juninho, obrigada pela presença. Muito bom. Ó, a doutora Adelaide já solicitou. Tá chegando, é só carregar, né? E cadê os corações, pessoal? Ó, vamos lá, em coração para nós aqui. Olá, doutora Adelaide, tudo bem? Olá, Se, Adriana, tudo se você bom? tiver no celular, vira ele, por favor, porque você está deitado aqui para nós. Ou Agora então. aí, assim, aí vai dar certo. Tranquilo. Aí, ó, nós já estamos recebendo um tanto de corações aqui hoje. Muito boa noite para você. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, né? É um tema muito bacana. Então, hoje vai ter muito aprendizado, né? Pode ir ajeitando aí, tá bom? Fica tranquila. Então, tô colocando aqui umas escoras, porque eu É. estava com ele no suporte, mas do suporte não ficou legal, não. Ah, é Mas assim vai. mesmo. É, vai dar certo. Aí. Vai dar certinho, né? É, só Então, um ajeitamento aqui. isso. Pode ir ajeitando aí que vai dar tudo certo, né? Eu vou terminando de dar É, os recadinhos e a gente já começa, tá bom? certinho então, Pessoal, Adriana. então, ó, primeira coisa que eu desejo para todos vocês, para seus familiares, muita luz, muita paz, certo? Porque é isso que tem que reinar na casa da gente, né? Isso faz toda a diferença. E a gente constrói isso, não é verdade? Então, a gente vai agora direto ao nosso assunto, né? Que são as variações hormonais e a qualidade de vida após os 40. E é muito importante em qualquer idade, mas especialmente após os 40, a gente tem que ter um cuidado especial, não é mesmo, doutora Adelaide?
Então, estou vendo aqui, quero dar uma boa noite a todos. Acabou de entrar a Janete, que foi minha colega até de faculdade aqui. Olha que Ah, que bom, legal. né? Aham. Que bom. Muito bom, Então, né? E é isso, boa pessoal. noite. Corações, hein? Vamos distribuir amor, tá bom? E é sempre, né? Mas especialmente nesse momento que a gente não tá podendo abraçar todo mundo, não é verdade? Então vamos distribuir amor aí, tá bom? É, Bom, então vamos lá, né, doutora Adelaide? Direto no assunto, tá bom? A gente vai Certinho. falar sobre esse tema aí que a gente já falou. Pessoal, obrigada pelos corações, tá bom? Eu amo. Então, a gente vai iniciar, Adelaide, falando um pouquinho sobre essa questão aí dos sintomas, né, da mulher acima de 40 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, da questão que é uma questão que a gente vê muitas pessoas sofrendo com isso, é a questão da baixa autoestima, né, e de uma coisa que é muito constante também é a questão de depressão, né, acima dessa faixa, principalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Então, é uma questão assim extremamente comum, né? Parece até assim que as mulheres começam a se dar conta de que estão começando num processo de envelhecimento. Eu costumo sempre dizer, envelhecer é bom, envelhecer é importante, porque senão a gente tem que morrer muito cedo, né? É E aí é verdade. muito ruim. Então, a gente precisa entender que é um processo e que envelhecer não significa ficar velho. Não significa aí, como o pessoal antigamente falava, que era, como é que é? Colocar as botas, Bater as ba- botas. não, bater as botas é morrer, mas assim, pendurar as botinas, já não Ah, dou conta de sim, mais nada, né? sim, Então, não é bem assim, não é bem assim, Hoje né? não é assim mais, né? Não, não. A mulher aos 40 anos ela é extremamente ativa, a mulher aos 50 não tem que estar aposentando, né? A gente entra numa fase muito boa, mas se a gente não souber lidar com isso, aí você vai ficar com o lado ruim, né? Eu costumo dizer que a gente pode escolher o lado bom da maturidade ou o lado mais difícil, né? Que Isso, começa a ter algumas questões de saúde, mas, gente, questões de saúde nós vamos ter que cuidar a vida inteira, não é só aos 40, né? A questão verdade. da depressão, ela vai muito do que a gente construiu na vida, do otimismo que eu enxergo o mundo, de como eu consigo, de como eu me apercebo na comunidade, com os amigos, né? E como eu construo isso. Então, assim, eu acho que mais o quadro depressivo, se ele não é uma questão endógena ou reativa, porque começam as perdas, os pais já estão idosos, né? Os familiares começam a envelhecer, assim, já estão mais idosos, então a gente tem mais chance de perdas mesmo. É verdade. As mulheres que às vezes assim passaram a vida dedicando aos filhos, né? E se enxergaram pouco nesse processo todo de vida, então os filhos começam a já ter maturidade para sair de casa e elas às vezes elas se veem assim meio sem função na vida, né? Porque a É. vida inteira não tiveram a vida dedicada à família, aos filhos, e se olharam muito pouco, né, Adriana? Então, o E que a às gente vezes chega nessa hora, fica difícil de se olhar, né? exatamente, e se olha e às vezes não se reconhece aquela menininha lá que casou aos 20 e poucos anos, ou até Sim, antes, né? é, E aí ela tem a percepção que o tempo passou. E eu, onde é que eu fiquei nisso? Não é? É claro que a gente tem as questões hormonais, as oscilações hormonais que vão estar aparecendo nesse período, né? Mas que a gente precisa de entender que todo esse processo ele pode ser muito bacana, ele não tem que ser assim um marco para o fim, ele pode ser um marco para um começo também, né? eu acredito totalmente nisso, até porque, né, a gente hoje tem uma vida muito mais ativa, a maioria das mulheres, né? Eu falo que
quando eu era jovem, eu devia ter, sei lá, meus 18 anos, 20 anos, minha sogra tinha 40, eu olhava para ela e já achava ela uma senhora Nós velha. ainda somos jovens, né? A gente era mais novinho, É mais jovem a verdade, gente é verdade. E eu então. olhava e enxergava ela uma pessoa velha. Mas eu olho para as mulheres hoje dessa idade, eu falo, gente, como que eu achava que ela era uma senhora mais velha, né? Então a coisa mudou muito e a gente precisa enfrentar isso aí, né? Claro, e enfrentar com bom humor, né? Enfrentar com otimismo, enfrentar cuidando de si própria, porque tudo bem, se eu não tenho mais aquela obrigação de filhos muito dependentes, né? Eu posso, agora que eu posso cuidar de mim. Então, Isso, agora que vai fazer toda a diferença na minha vida, não é? Então, exatamente. assim, o que a gente precisa é só mostrar o caminho, porque às vezes a pessoa tem uma vida muito tranquila, né, sem maiores problemas, mas ela está um pouco perdida nesse processo todo, né? É, Então, às vezes a depressão vem por não se aperceber, né? E assim, se for uma depressão que a gente chama de endógena, é aquela que falta uma produção de neurohormônios, né, de é, serotonina, de endorfinas. Se é uma questão de saúde, ótimo, vamos medicar, né? Agora, isso. não é, então vamos É, começar a fazer um movimento de encontro com você mesma, né? Que o principal é isso, é cuidar de si, né? E com a gente certeza. sempre, quando a gente começa a investir na gente mesmo, seja de qualquer forma, né? Seja um cabelo que você vai arrumar, seja uma roupa que você de repente compra para você se sentir melhor, e aí vem a questão da autoestima, né? Isso. E a própria atividade física, porque a medicação ela é ótima, mas ela não pode ser para sempre, né? É verdade. Ela é apenas uma bengala para que você consiga elaborar esse processo e sair dele. Não Isso. pode ser aquela coisa, né? Eu acho que parece que muitas pessoas talvez nunca tenham ido numa academia em mais novas, e aí chega nessa idade e colocam uma coisa na cabeça que não existe na realidade, porque eu lido com academia, todo mundo sabe, é que na academia só tem jovens. E não, isso não é verdade, né? Então, tem Não, alguns horários que a gente tem mais jovens, sim, mas a pessoa vai se adequar àquele horário que fica melhor para ela, que ela se sente mais confortável. Não é isso? claro. E a questão da atividade física, eu costumo dizer o seguinte, que a gente vai muito bem até os 40, meio que na lei da natureza, né? É, Mas depois de uma certa idade, é importante que a gente comece a fazer algum investimento, né? Então eu falo, se fez o investimento, porque os pilares assim, de uma vida saudável, né? Para você ter uma qualidade de vida, ele passa obrigatoriamente pela atividade física, por uma alimentação correta, né? Por um equilíbrio dos problemas de saúde que, porventura, poderão aparecer, né? A gente tem questões genéticas, questões que vêm através, assim, da família mesmo, hipertensão, outras que são moduladas pelos hábitos, né? Como diabetes. Então, a é, gente tem... Então, assim, são doenças que vão poder chegar muito perto da gente. é verdade. Então, assim, cuidar dos problemas de saúde e principalmente da saúde mental, né? É Então, assim, muito importante, né? essas três coisas é que vão fazer com que a gente tenha um equilíbrio, né? E que tenha uma qualidade de vida. Então, assim, as mulheres que nunca fizeram atividade física, por exemplo, elas têm mesmo um preconceito É, de que não, isso não, eu não gosto disso. Gente, tem tantas opções. é A verdade. gama de, né, de
Muitas Que tipo, modalidades, né, né? de modalidades, É, é, é- são coisas assim, que não é possível que você não vai gostar de nenhum. E é isso assim, que eu acho. eu costumo incentivar de outra forma. Eu costumo falar assim, "Ah, você já viu alguém sair da academia com a cara triste? Você É, já viu alguém caminhando na rua com a cara triste, né? é, Mas por quê? Porque a única coisa que promove a produção dos nossos neurohormônios que vão dar um bom humor, né? É a atividade física, aham, né? é. O Eu costumo falar remédio, o seguinte, ah, como vendo as pessoas entrando e saindo da academia após o treino, elas sempre chegam mais sisudas e sempre saem sorrindo. Então, para mim, não tem prova maior do que o bem que a atividade física faz, né? sem dúvida, né? É, então, assim, eu penso que é, não tem como, né? Eu falo sempre com as pacientes que é igual almoçar. Você não tem que comer todos os É, dias. Então, aham, assim, você precisa fazer atividade física para é a você mesma coisa. ter essa produção mais linear, mais estável, para que você consiga ter uma saúde melhor e uma saúde mental melhor, né? Sim. É porque além de Porque ajudar na saúde física, vai ajudar na mental, né? isso. E se você fica com um equilíbrio do humor, você vai conseguir melhorar principalmente a autoestima, né? Então, isso Verdade, é com inevitável. certeza. Então, assim, as coisas, elas não vêm sozinhas, elas vêm assim. É uma coisa que depende da outra, que vai, né? Tudo É, ligado, né? É, e é todo um movimento que, se não existir, realmente a gente vai perder grandes oportunidades, né? isso, Muitas exatamente. oportunidades. Né? Adelaide, em relação à questão das vitaminas e minerais, né? É, como que elas interferem aí nessa expectativa de vida dessas mulheres aí após os 40? Então, as vitaminas, a gente começa se a gente tem um bom sistema gastrointestinal, nós vamos conseguir tirar as vitaminas do nosso próprio alimento, né? Eu costumo dizer que todos os remédios estão nos alimentos. Se a gente souber Escolher, né? utilizá-los, É, aham, fazer boas escolhas, né? Então, a gente não pode ir só pelo que é mais gostoso, né? A é, gente precisa ir pelo que a gente precisa, é verdade. não é só. Então, assim, a gente precisa muito, né, de entender que se o corpo funciona, eu vou precisar muito pouco de suplementação. Mas é muito comum as mulheres após os 40 anos terem um sangramento, ter oscilações hormonais, né? E essas oscilações hormonais elas podem apresentar em forma de sangramento aumentado. E muitas vezes elas vieram uma vida menstruando muito, só que quando mais jovens, o processo de reposição sanguínea, né, a produção das células sanguíneas, ela era mais facilitada. Ao passo que, à medida que elas vão, é, assim que a gente vai ganhando, né? A gente chegou nos 40, vai para os É, 50, aham, a gente acaba que aquela produção não é mais naquela rapidez. uhum, Então, uma menstruação que antes ela não provocava estragos, ela pode, a partir dos 40, apresentar algum estrago. Então, sim, a paciente pode apresentar anemia, às vezes ela tem um desânimo, ela tem assim queda de cabelo, né, unhas fracas, e às vezes ela está com alteração por perda sanguínea por alterações hormonais, aham, né? E aí que a gente vai fazer algumas reposições de oligoelementos, como o ferro, né? A questão do zinco, que melhora muito a questão da imunidade e também é, do humor, né? Ele ajuda, ele é um estabilizador de humor.
É, Aham. é claro que nas doses diferentes, né? Selênio. Mas se a gente pensar assim, onde que a gente vai encontrar isso nos alimentos, né? Eu tenho na castanha, né? É, o ferro eu tenho no brócolis, tudo que é verde escuro e na carne vermelha em maior quantidade. Então, assim, se a gente tem uma boa digestibilidade, o melhor é uma boa nutricionista para nos orientar como ter aquilo ali dos alimentos. E para É. algumas pessoas que têm dificuldade, aí sim vai ter que fazer as reposições. Por Aham. exemplo, a vitamina D, né? A vitamina Inclusive, D é uma essa eu vitamina. tenho que tomar, não tem jeito. Meu organismo não produz o suficiente. Também garanto que você não fica muito exposta no sol, né? Que eu falo que a É, vitamina D, a gente tem ela de graça. ela tem de graça, exatamente. É. Mas a gente realmente não se expõe. E quando a gente vai nos dermatos, ele fala: toma, não vá para o sol. Porque a gente tem foco o envelhecimento também, né? É, é, Então, assim, é isso as mesmo. coisas elas são bem, como que eu vou dizer? A gente fica entre a cruz e a espada. Eu Isso. preciso, Um mas lado tá bom, pro outro lado tá ruim, né? Você faz não daqui, vai tem que estragar fazer pelo outro dali. lado. Então, é, O horário da vitamina D é o horário que tem muito UVB mesmo, né? Então, para aham. atingir os melanócitos e para produzir a Fala vitamina aí D. para nossos convidados aí, né? Esse horário melhor para tomar o sol, por favor, Adelaide. Nesse Os caso, né? dermatos, os É, dermatos que me perdoem, isso. das 9 da manhã às 3 da tarde. Aham. Só que tem uma coisa, né, Adelaide? Não é uma exposição que você vai ficar lá estacada no sol durante 2 horas, né? Não, Como não, que tem que ser 10 isso? minutos, 10 minutos, 15 Aham, minutos, né? né? É, Um dia com menos sol, você fica um pouquinho mais, mas então assim, não é. E o tronco é o melhor lugar para poder ativar os melanócitos. é, Mas na falta de um lugar que você possa expor o tronco, né? Expor o corpo inteiro, coloque uma camiseta. Eu às vezes falo com a paciente, vai varrer a calçada da sua casa nesse horário. Vai colocar uma roupa no varal nesse horário, né? aham, Vai regar o jardim, vai. Alguma coisa, né? Porque também isso. você ficar lá no sol só esquentando não é nada É, agradável. parece que a gente não aguenta ficar se for desse jeito, né? Ele E, incomoda. Agora, quando você está fazendo alguma coisa, você distrai e acaba, quando vê, o tempo já passou. e a vitamina D, ela não pode, assim, a falta dela, ela vai mexer no corpo inteiro. Nós temos receptores no corpo inteiro. Então, não é porque eu estou nos 40 ou nos 50, a vitamina D é importante a vida inteira, É, né? é, Mas, depois dos 40, que a gente começa a perder massa óssea, ela é vital. Eu preciso é. estar com ela acima de 30, né? Aham, Pelo é. o ideal é que a gente ficasse aí nos 50, mas não é fácil, nem com a reposição, a gente É, atingir esse nível, né? é. Então, assim, Então não vamos é lá, fácil. pessoal. Vitamina D aí, hein? Vital. Vocês ouviram a palavra? Vital. Então não pode ficar sem, né? Bom, agora Às vamos vezes, falar. Pode o ter continuar. a questão de reposição de ferro e do controle desses sangramentos, né? Uhum, Que realmente a gente precisa de ter esse cuidado, porque às vezes você não tem uma hemoglobina ruim, mas a sua ferritina está baixa, você não tem reservatório nenhum, é. né? E Então, aí, aí tem pessoal, tem que ser a compensação. médica, né? Tem que ser a médica para olhar isso e saber os níveis adequados e te indicar o que tomar. Não é ir na farmácia. Ir na farmácia e ir comprando tudo aquilo que você acha que você precisa, mas que você não tem certeza. Então, precisa de um acompanhamento para tomar a dosagem certa, tomar a vitamina certa, ou, né, a substância certa para você, porque o que serve para sua amiga, para sua mãe, para sua irmã, não é a mesma que serve para você, né? Então, cuidado com Tem que isso aí. individualizar. Tem que individualizar. A Isso, gente não exatamente. consegue. Não existe uma Não dá para receitinha tratar de todo mundo igual.
É, E outra né? questão, o cálcio, né? O cálcio também, que é importantíssimo, né? É, principalmente para a questão óssea, né? Para a preservação de massa óssea. Para nossa sorte, o cálcio é muito fácil na nossa alimentação rotineira, né? É, Mesmo é. para quem não tem, quem tem intolerância com leite e derivados, né? E Aham. assim, uma coisa muito fácil que a gente quer riquíssima, couve-flor, é o brócolis, né? E gergelim, né? Ah, do Gergelim é gergelim eu não sabia, não. é, gergelim, só que o gergelim a gente precisa triturar, Ah, porque tá. ele tem a capinha de celulose e o nosso organismo não absorve a celulose. Ah, aí passa Então, direto. precisa ser triturado. É, passa direto, né? Não aproveita nada da parte que é saudável. Isso. Adelaide, agora eu queria falar um pouquinho da questão do estrogênio, né? Que a gente sabe que há uma diminuição aí, né, nessa idade, né? Como que isso interfere no organismo da mulher nessa idade aí, após os 40, principalmente? Então, a questão do estrogênio, a gente começa a ter oscilações geralmente em torno aí dos 35 anos, né? Nossa produção, ela vai, é porque a gente depende da nossa quantidade de óvulos, nossa reserva ovariana. Ela que faz a produção do nosso estrogênio. Por isso que a gente produz durante o período fértil e depois, quando a gente chega na questão aí da menopausa, nós já temos uma reserva ovariana muito baixa. Quando a gente começa a transição menopausal, a gente tem em torno de 1.000 folículos. E aí a produção de estrogênio cai assustadoramente. E essa queda, ela vem aí manifestando também, que assim como a vitamina D, o estrogênio ele tem receptor em todo o nosso organismo, né? É, Então, ele vai agir para todos os lados, da pele aos ossos, a questão do cérebro com humor, né? Que ele também é um precursor de dopamina. pois é. E aí, assim, muitos outros efeitos a gente vai ter, até na questão vaginal, né? A questão genital sofre muito, porque cai, afina, a camada de colágeno, ela é diretamente dependente do estrogênio, então a pele afina na falta dele, né? Certo. E assim, ele vai caindo e oscilando, e muitas vezes vem as manifestações clínicas dependendo de cada pessoa. No Desde caso alterações. desse afinamento, né, da pele, especialmente na parte genital, o que que a mulher pode sentir com isso? O que que isso pode ocasionar, né? Geralmente a percepção é um ressecamento vaginal. Isso é uma Elas coisa no muito importante, Adelaide, muito, sabe? É porque, assim, eu falo que, eu não sei, a gente teve uma criação, né? Talvez as adolescentes de hoje não, mas a gente não teve uma criação que a gente pudesse falar sobre isso. E o que eu percebo é que muitas mulheres sofrem disso e têm vergonha de falar, não tem coragem de falar nem para o médico, para o ginecologista ou para a nem para o ginecologista. ginecologista. Não. Se a gente não pergunta, muitas vezes assim, elas chegam e falam assim: eu não sinto nada com a minha menopausa, né? Aí, tudo bem, não tem ondas de calor, né? Tem gente que realmente não tem. Quase Uhum. 90% das mulheres vão ter, mas tem algumas que Tem são, algumas são assim, privilegiadas. mais favorecidas pela natureza e não são mesmo, né? Aham, é, Mas assim, a queda da massa óssea é importante, mas os ossos a gente não enxerga. Então, é, gente, elas não vão sentir só lá na frente quando tiver osteoporose, né? isso. Mas elas não falam da vagina, não falam do ressecamento vaginal. Então a gente pergunta, mas e aí, a vagina está do mesmo jeito? Não está um pouquinho mais ressecada? A lubrificação não está um pouquinho mais difícil?
Ah, nossa, tá muito difícil. Aí que, né? Então, Aí assim, a consegue gente falar. tem que verbalizar para que elas tenham mais liberdade para falar. E às É. vezes muito tímidas mesmo, né? Porque Aham. quem está nessa faixa etária é fruto de mães que tiveram muito mais dificuldade de acesso à Sim, informação do que as de hoje. é. Aham. É, com Ainda tem certeza. internet, televisão, né? Quantas lives por aí. Então, É. assim, né? São informativas mesmo. E aí essas Aham. pessoas acabam tendo mais acesso, né? Sim. Mas Aham. ainda tem muito pudor para estar falando e estar abordando isso, né? E É. às vezes, Aham. com a vida tendo dificuldade, começa a ter muita dor na relação. Ou até o desconforto próprio do ressecamento, porque algumas dão pequenas fissuras, né? Na Uhum. vulva, na É. vagina, no introito vaginal. Então, não precisa de ser só porque, eu sou viúva, eu não tenho marido, eu não Aham. estou tendo atividade sexual, porque às vezes ela está no desconforto para ela mesma, né? E Isso. aí que vem a dificuldade, né? Mas a É. gente tem, sabe? Eu falo que para tudo tem recurso, tudo, né? Ninguém Uhum. precisa de ficar com esse sofrimento. E mesmo as pacientes que tiveram contraindicação formal ao uso de hormônio, né? Uma dessas situações, uma paciente que teve câncer de mama ou que está com câncer de mama, né? Que aí ainda tem os quimioterápicos que vão piorar muito. E A você falou das situação. jovens, mas as jovens muitas vezes usam Rocutan para a pele. E não é só Ah, jovem, verdade. né? Tem É. as mulheres também que estão lá fazendo rejuvenescimento e que usam É. Rocutan. E o Aham. Rocutan seca Seca demais. muito, né? Aham. É. E aí que a gente precisa de estar ajudando mesmo. E a gente Aham. tem desde de cremes à base de ácido hialurônico, que não tem hormônio nenhum, que são ótimos lubrificantes, como a gente também tem hormônios que são que podem ser usados por pacientes até com câncer de mama, que são os à base de promestrieno, que são muito tranquilos para poder ajudar a epitelização correta dessa É. vagina para que ela fique mais E confortável. outra coisa que eu quero, assim, né, fazer com que você fale para que todo mundo fique ciente aí, para quem não sabe ainda. É esse ressecamento, né? Ele tem uma relação com a libido? Tem, porque se a pessoa começa a ser um ciclo vicioso. Às vezes a pessoa sempre teve uma vida sexual saudável, tranquila, mas aí ela começa a ter dor que ela nunca teve. É, E aí é, é como ouvi você falando outro dia, numa situação de depressão puerperal, né? certo. E essa questão também pode acontecer no pós-parto, porque Pois no é, pós-parto isso que tem você está muito falando. demais a mucosa por causa do hormônio da lactação, Aham. né? E isso é outra coisa que eu acho extremamente importante, porque isso é um relato meu, eu senti, não foi ninguém que me contou. Eu tive a depressão pós-parto, tive o ressecamento e eu não conseguia ter relação de jeito nenhum. Era Sim, muita dor, né? Só que eu não sim, tinha a menor ideia do que seria e eu não tinha coragem de falar. Então, eu sim, sofri o tempo todo até que a depressão pós-parto passasse, para que eu descobrisse o que é que eu tinha, né? Então, é o que eu isso. falo, as pessoas precisam de ter coragem de falar para ter uma vida melhor e não sofrer, né? Claro, e não precisa disso, né? Isso Aham, tem como ser resolvido. E não tem, e assim, numa fase boa, tranquila, onde você só vai ter o seu parceiro e você mesma para poder estar convivendo assim mais próximo, você vai ter mais liberdade. Não era para a libido estar diminuindo. Está diminuindo exatamente porque não está bom ali. Às vezes, com a baixa hormonal, isso pode ter uma repercussão bem negativa. E aí começa a ter dor,
E aí a dor, quem tem dor não vai querer. Se não vai querer, a libido vai lá no dedão do pé, né? Vai, É, vai rebaixar demais, demais, né? é, Então, é, acaba que ela é secundária, né? sim, Não tem é, desordem afetiva, porque às vezes as pessoas ficam achando assim, não quero, não quero, não estou querendo ter relação. Não é que não quer ter relação. Ela não quer aquela relação que está ruim. exatamente. Né? O natural seria querer, se tivesse bom, Isso, né? isso, se tivesse bom. Porque quando eu tenho uma experiência positiva, né, eu crio aqui na minha cabeça uma, uma coisa boa, uma memória boa. E Aham. essa memória boa, é claro que eu vou querer repetir. Agora, Sim, se eu tenho uma experiência ruim e é, eu fico com uma memória ruim, né, daquela situação, eu não vou querer. Então, a questão da libido nem sempre tem a ver. A questão hormonal, ela a libido é secundária. Aí você corrige, né, a mucosa retoma, e a mucosa, gente, fica igual de mulher de 18 anos. tá Sabe? vendo? Que maravilha. Às vezes eu cuido assim, eu tô lá com a paciente, eu cuido da mãe dela e da filha, né? É. E aí eu cuido e não deixo a mãe dela ter ressecamento. E às vezes eu falo com ela, tá melhor do que a da sua neta, sabe? A mucosa tá Aham. melhor que a da sua neta. Então não precisa ter sofrimento com isso, É, né? sim, é É o que a muito gente falou. importante. O processo de envelhecimento, ele vai acontecer, né? Não existe parar de envelhecer. Nós só não temos É. que ficar velhos e sofrer com situações que eu posso corrigir, né? Eu falo que falar, já tô velha mesmo, né? É assim mesmo, deixa pra lá. Não, não é assim mesmo. É assim mesmo, mas não deixa pra lá, né? E Tem ainda que tem procurar. assim, a hormoniofobia, né? Assim, as pessoas que cresceram também, porque as nossas mães, que hoje estão aí na casa dos 70 e poucos, 80 anos, elas tiveram acesso a hormônios muito brabos, brabos assim, pouco elaborados, foram os primeiros, eram meio que bombas Sim, relógio. Você tem uma aham. noção, assim, os primeiros anticoncepcionais tinham 150 microgramas, os de hoje têm 15, Nossa, né? que diferença. Então, assim, só que aí elas viram e falam assim, nossa senhora, não pode tomar isso, né? Isso não é legal. E, na Aham, verdade, não é, aquilo que ela teve acesso realmente não era legal, né? verdade. É. Agora, Deixa eu assim, uma só te opção. interromper um minutinho para eu não passar. Eu quero agradecer a Lúcia, que parabenizou aqui pelo nosso papo, colocou ali papo bom. Lúcia Queiroz, muito obrigada pela presença, tá? Ela é A ótima, Aida né? está falando aqui também, parabéns pela convidada. Então, muito obrigada, Adelaide. Essa convidada é especial mesmo, não é? Imagina, Muito eu vi um bom. monte de gente aí, Estela, Laurita, um monte de É, é. amigas aí, muita gente que eu tenho assim no coração mesmo, né? Então, muito bom, né, pessoal? Muita gratidão por cada um de vocês estar aqui com a gente, tá bom? Bom, Nosso é agradecimento também. isso, né? Adelaide, a gente passa por momentos aí que também tem pessoas que sentem, tem pessoas que não, que é a TPM, né? E aí, com a chegada da menopausa, surgem outros sintomas, né? E aí eu queria saber se tem algum tipo de sintoma que a gente pode comparar aí com essa TPM, né? Para quem não sente, gente, é uma irritação, assim, a gente mesmo se sente chata. Eu Mas se costumo tem dizer algum que sintoma, assim, que é bem característico. a gente percebe a TPM quando a gente não está dando conta da gente mesmo. Isso, exatamente. Na hora que você Falou não se tudo. aguenta, é porque está feia a coisa. E a TPM também, a TPM muitas vezes tem algumas meninas que muito jovens já aparecem com a TPM, mas ela é mais frequente nas mulheres depois. Parece que ela vem com a maturidade, sabe? E
Também a TPM tem a ver também com algumas questões aí dessas oscilações. O cérebro não fica muito bem com oscilação hormonal, não. Ela é É. de causa assim, não tão bem definida, Uhum. mas ela parece, né? Assim, de alguma forma, ela vai estar aparecendo sintomas mais variados, porque você pode ter irritabilidade, você pode ter uma questão assim, se sentir mais depressiva ou eufórica demais, né? Ah, uhum. E assim, é, às vezes até dores no corpo, dores de cabeça, né? Que vão acontecer na segunda metade do ciclo. Aham. Porque o hormônio, depois que você ovula, é o que é pior e é o que causa a TPM, que é a progesterona, né? O estrogênio, ele é o bonzinho do nosso ciclo. Ele é aquele que faz a gente se sentir assim muito feminina, mais bonita, e já a progesterona chega e fala assim: baixa a bola, não é bem assim. E vem as coisas ruins. Então, ela é muito presente, principalmente depois dos 35, 40 anos, né? Isso É. é muito comum. E Aham. assim, a gente também vai organizar hormonalmente, né? E às vezes eu preciso de dar alguns medicamentos que são ansiolíticos ou antidepressivos. E os É. antidepressivos, em especial, eles têm um efeito melhor. Mas se eu não for na causa, que é essa oscilação hormonal, eu vou colocar essa paciente, a hora que ela para de usar, ela volta a ter, Uhum. né? Essa mulher, ela vai ficar tendo uma coisa de diminui o medicamento, para o medicamento volta. Então, Uhum. se a gente não atuar ali na questão do ciclo menstrual, né, nós não vamos ter boa resposta. É. Então, isso é um outro problema, né? E antigamente era entendido como piti, né? É verdade. A TPM, ela foi reconhecida enquanto entidade, enquanto doença, muito Aham. recentemente, nos últimos 15, 20 anos. Então, as nossas avós, as nossas mães, elas passaram pela questão da TPM, entendendo como sendo um piti. E Uhum. muitas vezes é tão irritadiço e tão grave a situação que as mulheres ficam violentas. Então, elas Ah, brigam muito, né? Inclusive, se você cometer um crime nesse período e ficar comprovado que você estava e que você tem uma disforia pré-menstrual, essas são as TPMs muito graves, né? aham. Você tem a pena abrandada. Olha Porque só. realmente tem mulheres que saem de si, né? Uhum. Elas Uhum. elas perdem assim o juízo crítico, né? Olha só. Não, não Aham. é porque querem, é porque é grave de verdade, Aham. Uhum. né? É. É. Eu não sabia que Mas, chegava a esse ponto, não. infelizmente, É, infelizmente, infelizmente né? mesmo, né? É, E às vezes assim, e isso traz um sofrimento muito grande para as com mulheres, né? certeza. Muito É, difícil, é. né? E a gente acaba, quando a gente é procurado, né? Hoje mesmo eu fui procurada por uma menina de 25 anos, né? Com um Olha, quadro disfórico importante, sei. mas Uhum. assim, que vai ter uma correção bem tranquila, né? Certo. Uhum. Então, a paciente entende o processo e a gente faz o tratamento, né? Para poder É, isso que é melhorar a importante, qualidade de né? vida, É, porque cuidar, ela né? começa. E É. quantos casamentos vão embora nisso, né, Adriana? Quantos Justamente. É, relacionamentos vão embora, é, porque não né? se trata, não se fala, ninguém entende, e aí não aproveita do que a gente tem de tecnologia, de tudo, de avanços, né? Para cuidar e Isso. ficar bem, né? Então, isso é importante demais, demais mesmo, né?
Agora vamos É. falar um pouquinho sobre idade, fertilidade e riscos e cuidados com gravidez aí após os 40. Como é que você coloca isso aí para nós? É um assunto um pouquinho árido, que lidar com os outros nessa faixa é bem tranquilo. É porque a partir dos 40 nós nos tornamos grávidas de risco mesmo quem é saudável, né? Então, assim, eu falo, é como se a gente tivesse um código de barra aqui com a data de validade. É claro que não há um impedimento para boa parte das mulheres continuam férteis, né? E isso também, elas às vezes acham que passou dos 40 não precisa mais fazer contracepção e às Ah, vezes engravidam acidentalmente, né? uhum, Mas uma gravidez após os 40, o que a gente precisa é fazer a consulta pré-concepcional, porque precisamos ver qual é o estado de saúde, fazer as correções do que for necessário, para que você vá gestar numa condição melhor, né? Fazer as prevenções necessárias para que essa gestação, apesar do alto risco, ela não tenha maiores complicações. A gente sabe que o nosso óvulo, ele é formado dentro da gente, lá no útero da nossa mãe. Quando a nossa mãe está com 16 semanas da nossa gestação. E, então, é a célula que ela não é uma célula que vai criando células, assim, ela vem, ela é um DNA da nossa idade, mais, se foi 40 semanas, mais 24 semanas, né? Então, assim, é uma célula teoricamente velha, porque ela não aham, sofre renovação, nós não produzimos. Nessa aí a gente tem uma desvantagem em relação aos homens, que os homens é, produzem espermatozoide novinho a vida inteira, uhum, né? é, Não quer dizer que vão ser todos saudáveis a vida inteira, mas o nosso DNA daquela célula ali, ele é uma célula antiga, e aí a gente acaba tendo algumas, assim, fica mais favorecidos as alterações cromossômicas nessa idade, né? uhum, Mais é, comuns quadros de abortamento, né? A gente, por mais que a gente cuide, eu costumo dizer que gravidez, gente, é lá do andar de cima, sabe? Nós só vamos ajudar um pouquinho, porque aham, apesar do obstetra, apesar do esforço materno, é a natureza quem vai dar conta daquela gestação, é, né? O que está definido ali, do ponto de vista genético, do ponto de vista assim de estrutura de formação desse neném, é a natureza quem vai estar fazendo esse processo. Então, a gente vai estar ajudando. Ah, a glicose subiu, aí eu vou lá e faço a correção. Ah, a pressão subiu, eu vou lá e faço a correção. Né? Olha, aham, nós precisamos tomar cálcio, nós precisamos tomar S para favorecer a circulação nesse neném. Né? Chance maior de trombose, então vamos usar meia, apesar de todas as gestantes deveriam usar meia, né? é, Independente da idade. Mas uhum, quem está com 40, né, e gestando após os 40, precisam. E principalmente as mulheres que não tiveram filhos, que têm esse sonho. A gente não pode ir lá e soprar a velhinha e apagar a é esperança que ela verdade, tem, com né? certeza, O que a é, gente precisa é ter clareza de explicar para que ela tome uma decisão que não seja em cima de um romantismo de achar que, nossa, não, tá tudo certo, eu sou uhum, saudável, né? E porque às vezes vem uma frustração de uma perda, né? Ou de um bebê que às vezes não está tão adequado. Eu costumo sempre dizer o seguinte: quando a gente opta por ter filhos, é aquele que vier nosso. Né? É claro que todo mundo quer um bebê Johnson saudável ao final, é, mas é preciso que a gente tenha muito pé no chão e entenda que filho é nosso filho, independente de como ele vier.
né? É. Então, se a pessoa tem essa lucidez, ela vai ter uma gravidez tranquila, ela não vai ter dificuldade se ela precisar de ter, porque quem impõe as restrições durante a gestação não é a idade, né? Nós temos pessoas que gestam aí aos 45 anos e como se fosse aos 19, aos 20 anos, né? Eu tenho amiga que gerou aí com a idade já depois dos 40 e teve parto normal, tudo muito lindo, e o filho é saudável. Excelente! E é por aí mesmo. E a gente trabalha para que a mãe e o filho sejam bem saudáveis ao final. Mas, Sim. às vezes, existem situações que a gente não tem muito como prever, né? É verdade. E não como evitar. Então, assim, se a pessoa entra com o pé no chão, fazendo tudo da melhor forma, aumenta muito as chances de dar tudo certo, Com né? certeza, né? Falou, o pensamento positivo já ajuda demais, né? Isso. E a responsabilidade de fazer a coisa bem orientada, né? Sim, De com certeza. usar o que for possível para prevenção, né? Aham, Pelo amor de Deus, vai fazer atividade física, grávida tem que fazer atividade física, Ai, que porque maravilha que você está falando isso. a circulação dela e a circulação para o neném não ficam Aham, boa. aham. Grávida não tem que parar de fazer atividade física. E se nunca Gravidez não é fez, doença, né, Adelaide? não, pelo Tem gente que acha contrário. que porque está grávida agora tem que ficar ali, ó. Assim. Não. É claro, Claro que tem casos, né? se apresentou alguma situação que precisa de dar uma pausa, façamos a pausa. Mas isso não vai ser eterno, às vezes vai ser só aquele momento da gestação. É, é. Uhum. Né? E a gente precisa de incentivar muito a atividade física. Para quem nunca fez, está na hora de fazer a gravidez, é um excelente momento para começar. Pois é. Né? E tranquilidade. Adelaide, Né? em relação à questão do excesso de gordura, né, no corpo da mulher, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe que isso é muito comum, até por questões hormonais mesmo, e por outras questões também, né? Como que, se isso provoca um maior envelhecimento, né, ou não, se isso tem uma influência nisso, de como que essa gordura vai reagir aí nesse corpo da mulher de 40 a mais? Então, o nosso estrogênio é o que dá o corpo, o delineamento do corpo feminino, né? Ele vai depositar, igual a menina antes de menstruar, ela é assim retinha, meio tabuinha, né? Ou gordinha, e principalmente gordura de tronco, né? Então, É. assim, mas ela não tem as formas definidas. E aí, quando ela menstrua, ela começa a ter depósito de gordura de quadril, de coxa, né? E um O corpo pouquinho embaixo muda, do né? pênis. O corpo vai ficar formato pera, É. né? Agora, infelizmente, quando a gente começa a ter queda desse hormônio, nós perdemos essa localização e as gorduras começam a depositar onde a gente detesta, que é no tronco, né? Então, vai depositar a barriga, vai depositar nas costas, né? A gente vai ter uma gordurinha mais localizada de tronco. Então, eu costumo, às vezes, falar, gente, toda mulher na menopausa, ela vai ficar um pouco mais troncudinha. Porque mesmo quem faz a reposição, a gente faz a reposição, mas nós não vamos fazer aquela dose que nós produzíamos. Por isso que a reposição é tranquila. Uhum. Reposição não é tranquila. E as pessoas falam assim, eu estou engordando por causa do hormônio. Não, você está engordando por causa da menopausa, ou por quê? E tem mais, o metabolismo, ele É. altera Uhum. assustadoramente. Então, assim, a gente perdia aí, qualquer semaninha que você fechasse um pouquinho mais a boca, você perdia aí seus 2, 3 quilos que você queria perder, né? Ia para uma festa, queria pôr uma roupa, você rapidinho. Isso vai embora.
A gente Já perde era. esse... outro dia, eu estudando para uma aula sobre climatério, a questão do metabolismo mesmo. Aí eu falei, gente, isso é muito ingrato. A literatura coloca uma queda em torno de 50% para menos na velocidade metabólica. Nossa, Eu falei, é muito é triste. demais, né? É demais. Eu não vou malhar 50% mais. Deveria, É, né? verdade. E não vou comer 50% menos. É, é a Poxa, realidade, né? então existe aí um desequilíbrio. A reposição hormonal minimiza um pouco isso, em especial esses depósitos de gordura de tronco. E se a gente associa a atividade física, então eu vou ter uma queima que vai ajudar a não ter tanto depósito de tronco, né? Aham, uhum. Mas, assim, realmente o metabolismo ele vai estar muito alterado. E quem já tinha o depósito de gordura tem que tomar muito cuidado por questões cardiovasculares, né? É verdade. Porque Uhum. eu costumo dizer que a gordura que eu tenho por fora, eu tenho por dentro. Então, a gente não pode desistir da gente, É, né? Tem pessoas que têm uma tendência maior, né? Mas nada que também uma boa alimentação, né? Nada que... E assim, tem os alimentos que são muito cruéis, né? As farinhas brancas, que são altamente inflamatórias. Então, ainda é, além do depósito de gordura, além da alteração de insulina, além que vai transformar mesmo em gordura, né? Além dessas questões todas metabólicas, é, elas já têm naturalmente essa tendência, até genética, por questões familiares mesmo. Então, assim, mesmo elas têm que ter o incentivo da atividade física e da alimentação correta. é um Eu costumo dizer, conjunto, né? é um conjunto, não tem como eu falei no início, é Aham. alimentação, atividade física, o controle hormonal, né? Para a gente entrar nessa fase equilibrada, e a saúde mental. Não tem É, jeito. Esses é, 4 pilares, é, qualquer um que a gente não faça, nós vamos ficar capengando aí, de isso. alguma forma, né? É. Adelaide, você acredita que Sim, nós temos só mais 2 minutos? É muito rápido, nossa, né? é muito Essa 1 hora rápido. que a gente tem aqui é muito rápida, é muita coisa para falar, né? Mas para Nossa, que eles não nos cortem, né? Eu acho que a gente vai ter que ir parando, porque o relógio da gente nem sempre está igual ao deles. Então, eu quero te agradecer demais, tá? Aula excepcional, muito conhecimento mesmo, e assim, a sua forma de expressar, de explicar, de colocar as coisas é simplesmente fantástica, né? É assim, de uma obrigada. delicadeza tão grande a colocar a informação, e assim, é muito bacana poder ter você aqui comigo e partilhar com essas pessoas aí que estão nos ouvindo, né? E o objetivo é esse mesmo, é disponibilizar conhecimento com competência, né? Com pessoas que realmente são capazes de passar a informação correta e não fake news, que a gente vê demais, né? Verdade, verdade. Então, só vou dar um recadinho e vou te dar um minutinho para você falar aí para o pessoal onde é que você atende, né? Como funciona. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai ter, geralmente a gente tem as terças e quintas, né? Terça-feira às 15 horas e quinta-feira às 19h30, as nossas lives. E são todas voltadas para esse assunto aí, Mulher 40 mais, certo? Então, quem quiser sugerir, fala com a gente pelo Instagram mesmo, direct, tá bom? Teremos aula na próxima terça às 15 horas, quero convidar a todos vocês. E agora eu deixo aí um minutinho para a doutora Adelaide agradecer e eu acho que não vai voltar para mim. Beijo para vocês, paz e bem para todos, tá bom? Adelaide, finaliza aí para nós. Então, eu quero agradecer também, Adriane, o convite, né? A oportunidade de estar aqui. E acho que informação é sempre válida, né? A gente precisa de passar as informações de forma correta e tirando um pouquinho, desmistificando um pouquinho esse tabu, né?
ainda as 18 mulheres segundos. têm muita dificuldade, né? Você falou, eu atendo na clínica da mulher, né? E estou à disposição se alguém precisar. E um beijo a todo mundo que está aí nos